Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal NeoPythonic. Meu nome é Thiago Benevides e na aula de hoje nós vamos continuar com o nosso estudo em Python. Tudo bem? Então, recapitulando o que nós vimos na aula passada nós começamos o nosso estudo de função, vimos algumas técnicas e algumas aplicações sobre funções em Python. Tudo bem? Nessa aula nós vamos continuar com funções, mas abordaremos um novo tópico, que é o de funções anônimas. Então, antes de nós irmos no VS Code e começarmos nosso estudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, se vocês ainda não são inscritos, ative o sino de notificações para receber as próximas aulas. Também curte, compartilha com alguém e deixe aqui nos comentários o que você está achando desse mini curso de Python, ok? Agora sim, vamos para o VS Code. Então, eu estou aqui com o arquivo da aula de hoje, que nós vamos utilizar o Neo7. Tudo bem? Estou com a máquina virtual ativada já. E agora vamos começar o nosso trabalho. Então, na aula passada, por exemplo, se eu quiser declarar uma função em Python, nós vimos na aula passada que basta fazer soma. Posso colocar aqui dois argumentos, certo? E fazer return A mais B. Em seguida, eu preciso chamar essa função, certo? Mas eu tenho que colocar ela numa variável. Então, se eu fizer isso daqui e colocar print result e aqui fazer python neo7.py, eu vou ter o resultado 3. Porém, perceba que essa variável ela é um tanto quanto curta, então nós podemos utilizar um outro recurso em Python que é chamado função anônima. Elas são chamadas assim ou também chamadas de expressões lambda, por causa da linguagem Lisp. Isso é uma coisa herdada lá do Lisp, essas expressões lambda, o nome, ok? Então, ela acontece quando nós temos um trecho de código que é muito curto e normalmente nós não queremos nomear ou declarar uma função. Acontece bem curto. Isso, é claro, existem outras motivações por trás, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas a função anônima, a sintaxe dela em Python vai ser da seguinte forma. Eu vou começar com uma palavra reservada chamada lambda. Então, eu vou colocar argumento 1, argumento 2, argumento 3, argumento até o argumento m. Em seguida, dois pontos. Só um minuto. Então, expressão usando os argumentos. Tudo bem? Então, vamos fazer um exemplo com aquela soma. Eu vou transformar ela numa expressão lambda. Então, eu vou fazer lambda A e B. Perceba, o argumento A é o primeiro, o argumento 1, e o B é o argumento 2, certo? Então, dois pontos, A mais B. E como ela se trata de uma função, eu posso colocar ela em um resultado, em uma variável, na verdade. Então, eu vou fazer result lambda. Vou fazer diferente, vou fazer, em vez de result lambda, eu vou fazer soma lambda. Dessa forma. E agora, se eu fizer, por exemplo, resultado igual soma lambda, passando 1 e 2,
E agora fazendo print resultado, perceba que eu tive o mesmo valor, o valor 3, correto? E a função lambda, eu também posso aninhar ela, assim como eu faço composição de função, eu posso aninhar essa minha variável lambda dentro de uma função nomeada, de uma função declarada. Então eu posso fazer def bom dia, por exemplo. Esse daqui é só um exemplo, tudo bem? Então eu vou fazer nome Tiago, vou colocar ação e aqui entre parênteses lambda x bom dia que é nome, desculpe, nome bom dia, estou concatenando minha string e nome, e aqui eu coloco o bom, chamo minha função. Aqui faltou o return ação. Dessa forma, desculpe, esqueci o return. Então, ele está me devolvendo o endereço de memória porque eu estou guardando a minha função dentro da minha variável, ok? Mas igual aqui em cima, se eu tivesse colocado soma lambda aqui, veja, eu também teria um outro endereço de memória, tudo bem? Então para que ela me volte o meu, só vou limpar a tela aqui, para que ela me devolva essa escrita aqui, eu vou ter que chamar a minha função lambda aqui, passando a minha variável nome, certo? Então, agora sim, se eu fizer isso daqui, eu vou ter bom dia, Tiago. Então, perceba que a função lambda, ela me ajuda a compor pequenos trechos de código, certo? Em que eu quero utilizar somente uma, digamos assim, uma funcionalidade dela e não vou trazer tanto uma mutabilidade muito grande no meu comportamento da minha função. Geralmente são funções simples. E essas expressões lambdas, elas são utilizadas mais dentro de um outro paradigma de programação, que não é o paradigma imperativo que nós estamos utilizando aqui, e sim o paradigma da programação funcional que eu pretendo abordar mais para frente com vocês aqui. Python também aceita esse paradigma. Python, na verdade, é uma linguagem multiparadigma. E essas funções lambda, elas funcionam muito bem, também funcionam quando nós trabalhamos com callbacks, que também nós veremos mais para frente o que são callbacks e como eles funcionam, tudo bem? Então, nessa aula eu vou parar por aqui com vocês. O que eu tinha para passar, a primeira parte de funções lambda que eu tinha para passar para vocês era isso, de expressões lambdas. Na aula que vem, que vai ser segunda-feira, agora que nós já sabemos construir funções e expressões lambda ou funções anônimas, eu vou entrar um pouco com vocês na área de escopo e lá de função para tornarmos
os nossos códigos um pouco mais profissionais, um pouco mais organizados. Eu vou entrar com vocês no escopo para que vocês consigam entender essa parte, e daí lá também eu vou falar do escopo das expressões lambda, tudo bem? Então, muito obrigado por terem assistido essa aula até aqui, ok? Lembrando novamente que se vocês ainda não deixaram o seu like, por favor deixar, me seguir, compartilhar, ok? E lembrando que qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. O card com as aulas anteriores de Python está aqui em cima. E nos vemos na próxima aula, que é segunda-feira, ok? Até lá então.